Uma dúvida que eu tenho em relação à reserva de emergência, e era um tema que a gente estava chegando agora. Legal. É assim, comecei a ganhar dinheiro agora, independente da especialização e tudo mais, e eu quero entrar no mundo de investimento. Tudo bem? Criei uma conta na corretora. Transferi a conta para a corretora. O primeiro passo é juntar todo o dinheiro que eu recebo num fundo de emergência, por exemplo, o Tesouro Selic, ou eu coloco uma parte, sei lá, 80%, chutar um valor, e os outros 20% eu começo a mexer nas outras operações para poder entender mais como é que funciona o mercado. O que seria mais indicado no início? Excelente pergunta, mas antes de você responder, Renan, explica o que é a reserva de emergência, então, já que a gente está falando sobre esse tema. Claro. Reserva de emergência é um dinheiro que você vai colocar num ativo, vamos dizer, num investimento, né, de baixo risco, de liquidez imediata, onde você pode usar esse dinheiro a qualquer momento, né, e não vai ter uma volatilidade, né? Ele num dia para o outro, você colocou R$100, ele vai estar 90, certo? É um ativo baixo risco, com uma rentabilidade, vamos botar assim, da Selic, do mercado, né, com uma liquidez imediata, onde se acontecer algum imprevisto, você pode sacar esse dinheiro e usar. Essa é a melhor forma de você botar seu dinheiro na reserva de emergência. Em relação ao conceito de reserva de emergência, vamos para um exemplo prático. Você ganha R$10.000 por mês, né? O ideal, aí vai variar, se você for CLT, se você for PJ, é o seguinte: se você ganha 10 mil, se você for CLT, teoricamente você tem uma estabilidade, porque se você for mandado embora, tem seguro-desemprego, enfim. Você poderia colocar, já que você ganha 10 mil, 3 a 6 vezes o valor dos seus gastos. Você ganha 10 mil, você tem um gasto de 8 mil. Logo, 8 vezes 3, 24, 8 vezes 6, 48. Então, entre 24 e 48, você deixa na reserva de emergência. Liquidez imediata, baixíssimo risco, como o Sam me falou. Risco Brasil, o Tesouro Selic é risco Brasil. Tem que quebrar tudo. Enfim, se o mundo acabar, acabou o dinheiro. E em relação a PJ, né, como não tem esses seguros, desemprego, FGTS, e tudo mais, acho que seria de bom tom colocar de 6 a 12 meses. Né? Mas isso não é uma regra. Isso daí eu acho que, assim, o mais importante é você deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, poxa, se acontecer alguma coisa comigo, com a minha família, com meu filho, eu tenho essa reserva aqui que eu vou usar, né? E depois, se você usar essa reserva, isso é para dormir. Depois que você usar, você repõe ela novamente. Vai fazendo de novo. Porque a vida é imprevisto. Agora, vamos lá. Então, respondido? Reserva de emergência? Perfeito. Você colocar, dependendo, PJ CLT, 3 a 6 vezes o seu custo de vida, 6 a 12 meses. Agora, se você está entendendo, está gostando, se vamos supor, você, Gi, tem filho? Não. Não. Pretende ter daqui 5 anos? Sim. Daqui 5 anos pretende. Tá, mas daqui 3 anos pretende? Daqui a 3, não. Não. Então, você vai começar estudando o mercado, estudando os investimentos. Poxa, Renan, eu ganho 15 mil reais, meu custo de vida é 5. Você sobra aí 10 mil reais. Não acharia errado, se você gosta e está estudando, e não tem um passarinho para criar, colocar 90% numa reserva de emergência e pegar uns 10% e começar estudando a colocar em ativos que têm oscilação. Porque isso daí é como se você estivesse entrando num mar hipergelado. Você vai pular logo de cabeça? Não, Primeiro você vai, coloca o pezinho, depois você coloca o outro, depois molha aqui a nuca. Eu sou assim. Não entra de cabeça. Entende?
Então, assim, depois que criada a reserva de emergência, porque você vai criar e rápido, porque você tem um custo alto, você tem um custo baixo e você ganha bem. Entendeu? Então, botando 8 mil, em 3 meses sua reserva de emergência já está feita. 5 vezes 3, 5 vezes 6, 30. 8 mil vezes 3, 24. Entendeu? O segredo é isso, cara. O segredo é você ter um custo de vida baixo, colocar na sua reserva de emergência, fazer sua reserva e ir testando e aprendendo e estudando. Boa. Entende? Então, assim... mas eu prefiro ter a minha reserva de emergência primeiro. Tudo bem. Não tá errado. Não tá errado, cara. Pelo amor de Deus, vou falar que tá errado? Não. Agora, porra, eu ganhei 15 mil reais, eu vou botar 10 mil em Bitcoin, vou botar no outro mês 10 mil em Jet, não sei das quantas, vou botar na pirâmide. Primeiro que isso tudo não deve ser feito, né? Principalmente pirâmide, pelo amor de Deus. Esse é o problema, as pessoas acabam caindo em armadilhas, entendeu? Eu tenho uma opinião sobre isso, que eu já fiquei refletindo muito tempo, que eu ouvia muita gente falando que, primeiro de tudo, você tem que fazer a tua reserva de emergência, para depois começar a investir. Se você não tem a tua reserva de emergência formada, você não deve investir nada ainda, né? Que é isso aí, de 3 a 6, ou tem gente que defende até 1 ano, do teu custo básico, você ter aquilo... num ativo de liquidez imediata, como o Renan falou, de segurança, sem volatilidade, né? Mas eu fiquei pensando aqui, fiz umas contas rápidas de padeiro aqui, ó. Imagina que, como boa parte do brasileiros, né? Você consiga guardar 10% do que você ganha, com um grande esforço, né? A gente sabe que o brasileiro médio ele não tem a folga financeira, né? Sim. Ele trabalha ali, bem estreito, né? Quando se quer, tem dívida. A maior parte da população é endividada, né? Então, esse é um assunto também. Se você tem dívida, o ideal é que você quite as suas dívidas primeiro, né? Para depois começar a investir uma percentual maior, porque muito provavelmente os juros que você está pagando na dívida é maior do que a rentabilidade que você conseguiria num investimento seguro, né? E aí você faz a tua reserva de emergência e o terceiro passo aqui é começar a investir. Mas vamos imaginar que você consiga juntar 10% do que você ganha. E que você queira fazer uma reserva de emergência de 6 meses do teu custo de vida. Se você junta 10% todo mês, você vai demorar 10 meses para juntar um salário, não é isso? 10% para ter 100% um mês. Para ter 6 meses, basicamente, do teu custo, você vai demorar aí quase 5 anos. Então, quer dizer, só depois de 5 anos que você vai começar a investir... Então, eu já não sou tão favorável. Eu acho que você tem que fazer um pouco disso que o Renan falou. Talvez faça sentido, mas você já ir botando o pezinho, entendendo como é que é o mercado, né? Porque existe uma máxima que é o seguinte: você quer buscar maior rentabilidade ao longo do tempo, você tem que tomar risco. Você não consegue uma rentabilidade alta sem tomar risco. Então, aí já é uma daquelas ideias de que se tem alguém te oferecendo 10% ao mês, é pirâmide. Não tem como não ser, porque não existe nenhum investimento que vai te garantir mais do que a taxa Selic, porque a taxa Selic é a taxa livre de risco, né? Então, se alguém fala assim, eu consigo te dar 2% ao ano e a taxa Selic está em 1%, é mentira. Ele não tem como te garantir isso. Ele pode até buscar ganhar 2% ao mês, né? Mas ele vai correr risco, sabendo que você pode ganhar 2% ou pode perder 2% também, né? Então, quer dizer, tem esse tripé aí dos investimentos. Mas você não tem como começar a entender a dinâmica se você não botar o pezinho, né? Exatamente. Se não for sentindo no dia a dia ali como é que funciona, a questão da volatilidade, o psicológico daquilo, como que aquilo te afeta, né? Porque a maior parte da capacidade de investimento de alguém é o psicológico, né? É de conseguir ir levando aquilo, na oscilação, de ver qual é a sua tolerância ao risco, né? Então, eu sou a favor de você pegar um percentual daquilo, enquanto você está montando a reserva de emergência, já bota um pezinho, claro, um percentual pequeno, até você ter a segurança lá da reserva montada. Mas é importante que você comece a sentir na pele, né? O famoso skin in the game, né? O Renan estava falando, a gente estava conversando aqui, ele começou a investir há 5 anos, eu também mais ou menos essa época aí, e um dos maiores aprendizados, que quando a gente fala assim, poxa, agora eu estou aprendendo a investir de verdade, é quando a gente começa a perder dinheiro, porque aí é aquele erro que a gente fez, tomou uma decisão errada,
não teve um gerenciamento de risco adequado, e a gente vê, puxa, isso aqui serviu como aprendizado, não repito mais, né? Igual você falou lá, na época lá que você perdeu dinheiro, talvez foi o custo de aprendizado, né? Exatamente. Então, não foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É verdade. Eu perdi dinheiro, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É engraçado falar isso, né? Mas foi. Exatamente.